crianças, bom dia! Mais uma vez estamos aqui na nossa aula de ciência e hoje vamos trabalhar os seguintes assuntos. Vamos falar do efeito estufa, né? E esse conteúdo está no livro de vocês, e também vamos fazer um complemento sobre a combustão, que aí já está na apostila de vocês. Sobre a combustão, a gente vai dar ênfase aos combustíveis fósseis. Então, retomando agora sobre o efeito estufa, né? A tia fez aqui uns tópicos para vocês compreenderem melhor o assunto. O efeito estufa. O que é um efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural causado pelos gases presentes na atmosfera do nosso planeta desde a formação da Terra. E aí vem um outro tópico. Como funciona? Como que funciona o efeito estufa? Ele funciona como uma capa de proteção praticamente térmica. Por que térmica? Porque ela protege, né, o nosso planeta da radiação solar emitida pelo Sol, fazendo com que esse calor não se espalhe, né, não vá pelo espaço. E aí o efeito estufa consegue manter a Terra aquecida. Por quê? Porque se não fosse esse processo do efeito estufa, né, manter a radiação solar, o nosso planeta ele seria muito frio. Então, ou seja, uma temperatura muito baixa, e seria impossível existir a vida na Terra nas formas que existe hoje. Porém, o efeito estufa ele tem uma má fama, mas essa má fama não vem dele, mas sim das atividades humanas. Que atividades são essas? São a emissão de gases carbônicos e outros tipos de gases, que é feita pela queima de combustíveis, né, como carvão, petróleo e gás natural. Botei criança, ó, lembrando que ó, gás, né, tem acento. Então, vamos lá, então, quais são esses combustíveis? Carvão, petróleo, gás natural e pelos desmatamentos das florestas também. E as queimas, né, da floresta. Ou seja, queima e desmatamento também fazem com que aumente, né, a temperatura do nosso planeta. Por isso que a gente vê muito, e uma das consequências, né, são o derretimento das geleiras polares. Mas, né, essas atitudes, né, das atividades humanas também podem, né, dar ênfase e melhorar o nosso planeta. Como? Vou estar mostrando para vocês algumas atitudes humanas, né, nossas, que podem melhorar, né, essa temperatura do nosso planeta, não causando um aumento do efeito estufa. Crianças, então, porém, como eu havia falado com vocês, né, algumas atitudes dos seres humanos que pioram, né, aumentam o efeito estufa, outras, né, mudanças nossas também pessoais fazem com que contribua para que o efeito estufa não aumente, ou seja, não ocorra um aquecimento, né, do nosso planeta. E algumas atitudes eu coloquei aqui para vocês. Algumas delas são economizar energia, reduzir o uso de carro como meio de transporte. Por quê? Por conta da emissão de gases, né, que é solto pelos carros. Por isso que é reduzir o uso, tá? Reciclar o lixo, porque o lixo também, o aumento, né, o acúmulo de lixo favorece esse aquecimento. E plantar árvore contribui para que o nosso planeta tenha uma temperatura agradável. E para finalizar esse conteúdo, eu vou estar deixando um pequeno vídeo que eu achei interessante, né, na internet, com um resumo, né, da aula de hoje sobre o efeito estufa. Vou deixar lá no finalzinho dessa aula para vocês estarem assistindo. E como complemento, vou estar explicando para vocês daqui a pouquinho a atividade proposta no livro. O que é efeito estufa? Efeito estufa é um fenômeno natural. Basicamente, é quando a radiação do Sol chega à superfície do nosso planeta e o efeito estufa trabalha para manter essa Terra aquecida. Quando acontece assim de forma natural, é o efeito estufa que permite boa parte da vida da Terra existir. Como isso acontece? Esse efeito do bem rola porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor natural, impedindo que o calor se dissipe. Atenção, nem todo gás provoca efeito estufa. E os principais são o dióxido de carbono e o metano, CO2 e CH4. Numa situação ideal, o
CO2 não causaria maiores problemas, pois é absorvido por processos naturais como a fotossíntese e, por sua vez, não absorve o metano. Quem piora o efeito estufa são as próprias ações do homem, que ao aumentar a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, também desequilibra todo o processo, ainda mais quando trata-se de gás carbônico, o maior vilão do efeito estufa. As práticas mais danosas à atmosfera são desmatamento, queimada, depósitos de lixo e, principalmente, a queima de combustíveis fósseis. Ou seja, não adianta achar que não tem nada a ver com isso. Todos nós, de um jeito ou de outro, participamos desse efeito estufa do mal. As consequências disso têm sido catastróficas para o nosso ecossistema, trazendo uma piora constante no quadro do aquecimento global, que traz consigo outros desastres como enchentes, intensifica fenômenos como os furacões, alterações climáticas, degelo das calotas polares, desertificações. O combate ao efeito estufa não é nada de outro mundo. É preciso ampliar investimento em fontes limpas de energia e em reflorestamento, já que a fotossíntese é um dos meios de retirar o CO2 da atmosfera. Pro bem ou pro mal, é bom mesmo ficar ligado no efeito estufa e fazer a sua parte para que ele fique de boa. E aí, crianças, gostaram do vídeo? Essa foi uma forma, resumida e divertida que eu pesquisei e encontrei para estar passando para vocês estarem fixando melhor esse conteúdo. E agora vamos dar início ao nosso segundo tema da aula de hoje. Crianças, como eu falei, no assunto da aula de hoje, iremos trabalhar dois conteúdos, o efeito estufa e os combustíveis fósseis. Falamos já do efeito estufa, Então vamos entrar agora nos combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Lembrando que esse conteúdo é um complemento da última aula de ciência sobre a combustão, ok? Então, o que são combustíveis fósseis? Combustíveis fósseis são aqueles formados pela decomposição de restos de animais e plantas que viveram há muito tempo. Esse conteúdo, crianças, de combustíveis fósseis, eu estou trabalhando com vocês na apostila, tá? Que estou explicando o texto e em seguida, vou explicar a atividade para vocês estarem acompanhando comigo, tá? E como são esses combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis, como diz aqui, é o petróleo, mais utilizado é o petróleo e o carvão mineral. São combustíveis fósseis que armazenam muita energia. Sendo ele, o petróleo é um líquido grosso e escuro, que muitos já conhecem. Nossa economia gira em torno, uma das maiores economias do nosso país, é voltado pela extração do petróleo, ou seja, é um combustível grosso e escuro. E como que funciona? Ele é retirado do fundo do mar, só que para ser utilizado, ele precisa passar pelo processo de refinação. E os produtos obtidos através do petróleo são... Lá na apostila de vocês vão observar gasolina, querosene, gás e o próprio asfalto, que vocês observam nas estradas, são feitos também a partir do petróleo. E o carvão mineral é um combustível usado pelas indústrias siderúrgicas na produção de aço. Então, esses aí são os dois combustíveis fósseis que eu expliquei para vocês nessa apostila. Porém, alguns cuidados são importantes. Por quê? Porque eles podem causar graves acidentes. E aí eu listei para vocês alguns cuidados necessários, no uso desses combustíveis. Aí observar e obedecer aos avisos de perigos presentes nos postos de gasolina e outros combustíveis. Não deixar perto de fogo materiais inflamáveis como gasolina, álcool, entre outros, ou seja, que são combustíveis que pegam fogo muito rápido. Não brincar com fogos e ficar longe de fogueiras. Não brincar com frasco de álcool. Muito importante isso, crianças, Esses são alguns cuidados básicos. Tem outros cuidados que a gente tem que tá vendo com mais atenção. Então, todos os combustíveis fósseis, precisamos ter esses cuidados específicos para não causar acidentes. Finalizo aqui nossa aula de hoje de ciências. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E mais uma vez, em caso de dúvida, podem me procurar no portal. Até a próxima!